Rádio Cavile apresenta Programa Evangelho no Lar Online, um momento de encontro familiar com a espiritualidade sob a égide de Jesus. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Nesse instante, vamos unindo nossos corações, entrelaçando nossas auras, esquecendo dos problemas da semana. Pedimos a presença do mentor do lar, humildemente, e de todos que aqui estão presentes. E assim, nos ligando mentalmente com as correntes de higienização que vão recolhendo e tirando formas e pensamentos e vão instaurando uma rede magnética. De negativo será levado para as colônias de tratamento, e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento. E assim vamos sentindo nossa casa toda limpa e purificada, e que nos acompanhe neste evangelho Ricardo e Ismael. Dos anjos guardiões eu vou até Maria, encontro com o seu filho fiel, e a Jesus eu peço que nos leve ao nosso Pai maior. Eu agradeço e quero que permita a ser o evangelho só do amor. E assim seremos o seu evangelho. E assim seremos o seu evangelho. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. E assim seremos o seu evangelho. Graças
Sejam bem-vindos ao Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com o auxílio dos parceiros espirituais da Colônia Maria de Nazaré, eu, Letícia, agradeço por vocês nos receberem em seus lares. Pedimos que providenciem um copo com água para a fluidificação. Vamos iniciar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, na terra e em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o teu nome. Mesmo quando o sofrimento ferir o nosso coração, bendito sejas. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Pai. Dá-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dá-nos também o pão para o espírito. Perdoa as nossas dívidas, mas ensina-nos antes a merecer a tua misericórdia, perdoando aqueles que nos ofendem. Que possamos perdoá-los, não com os lábios, e sim com o coração. Afasta do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade, e que sejas sempre generoso, Pai, para com todos os espíritos encarnados e desencarnados que sofrem. Que as tuas bênçãos, Senhor, alcancem os cárceres, os hospícios, os hospitais. Que a tua luz abrace a todos que neste momento chegam ao mundo espiritual, e que teu amparo vá a todos que precisam enfrentar o luto. Que teu amor alcance os que sofrem a fome e a dor, e até aqueles que são obrigados, em seus trabalhos diários, a encarar o perigo para bem servirem. Que tua sabedoria toque os dirigentes das nações, a fim de que promovam a paz, e que envolva também a todos nós, Senhor, a fim de que entendamos que as dificuldades têm um propósito maior. Pai, tem piedade dos órfãos e viúvas, e também daqueles que até esta hora não tiveram sequer um pedaço de pão. Dá-lhes apoio e fé. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e estejam com todos. Assim seja. Bem, nós abordaremos hoje o capítulo 9, item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, o qual se reporta ao capítulo 5, versículo 9 do Evangelho segundo Mateus. Passemos à leitura. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. O nosso objetivo aqui, minhas amigas, meus amigos, é, justamente tendo em mente esse mandamento de ser pacífico, dado por Jesus no Sermão do Monte, analisar o conceito de agressividade. Nós podemos notar que o Cristo, nesta bem-aventurança que acabamos de ler, colocou em evidência a necessidade de sermos pacificadores. E o nosso esforço será voltado para pesquisarmos um pouco mais sobre como que cumprir esse preceito, ser pacificador, se relaciona com a agressividade. Em outras palavras, o que Jesus estava querendo dizer? Será que ele estava nos indicando que não podemos de jeito algum ser agressivos? Para que nós possamos desenvolver o nosso raciocínio aqui, nós vamos iniciar pelo estudo do conceito de agressividade. Bem, no sentido comum do termo, nós geralmente associamos a agressividade com sentimentos negativos, com uma visão negativa, justamente porque nós a relacionamos com a violência e com a destruição. Entretanto, o autor Sérgio Luiz da Silva Lopes nos ajuda a resgatar a origem etimológica da palavra agressividade e nos mostra, ali naquele livro chamado O Código do Monte, que o verbo agredir tem outro significado. Na verdade, significa movimentar-se, dar um passo à frente. Assim, esse vocábulo agressividade, em seu sentido originário, designa justamente esse movimento à frente, não estando associado em sua gênese propriamente à violência. Portanto, a palavra agressividade acaba nos remetendo às ações que eram necessárias ao indivíduo nas fases mais primitivas do nosso planeta para conseguir sobreviver. Então, mais no início, há milênios, por assim dizer, há milhares de anos, o nosso planeta era mais hostil, era carente dos confortos tecnológicos que nós temos. A vida do ser humano em geral não era fácil. Por quê? Porque ele estava cercado de inúmeros perigos.
Então, a agressividade, ou seja, essa capacidade de agir, de seguir em frente, de reagir em face às dificuldades do ambiente, era indispensável para a própria sobrevivência do indivíduo e do grupo. Por quê? Porque enquanto que a agressividade é o movimento, é o ir para frente, é o ir em busca, o contrário é o ficar parado. E ficar parado diante da ameaça, do perigo, significava o quê? Morrer de frio, morrer de fome, morrer atacado pelo animal selvagem. Portanto, a agressividade foi um elemento indispensável, imprescindível para a sobrevivência dos grupamentos humanos naquela época. Então, pelo que nós podemos ver, tanto pela evolução antropológica, histórica, quanto pela própria origem da palavra, a agressividade está mais relacionada, em seu sentido primeiro, original, mais com a lei da conservação do que da destruição, que é o contrário do que geralmente a gente pensa. A gente pensa que a agressividade está mais diretamente relacionada com a lei de destruição, porque a gente correlaciona essa palavra com a violência. Entretanto, resgatando o seu sentido original, nós vemos que ela está diretamente relacionada com a lei de conservação, que, aliás, é o que fica claro quando nós lemos sobre essa lei de conservação, ali no Livro dos Espíritos, da questão 702 em diante. E é interessante nós notarmos que esse traço de agressividade que permeia os instintos humanos está presente em todos nós. É, na verdade, uma herança do nosso processo evolutivo. E nós lembramos aqui que cabe também uma ressignificação do próprio conceito de instinto, porque nós também temos uma visão errada, um preconceito em relação ao instinto, só que o instinto não necessariamente é algo ruim. A questão 73 do Livro dos Espíritos, por exemplo, mostra que o instinto é uma espécie de inteligência. E a questão 75, logo adiante, põe em evidência que mesmo o ser que já é evoluído intelectualmente, acaba apresentando instintos, os quais se mostram importantes para o desenvolvimento da pessoa. E um ponto digno de nota acerca do instinto da agressividade é que ele está presente na nossa própria estrutura cerebral. A neurociência, sob influência do estudioso Paul MacLean, por exemplo, expõe que nós temos uma espécie de cérebro trino. Esse estudioso ele escolheu essa teoria para explicar nossa estrutura cerebral e identificou pelo menos 3 estruturas básicas no nosso composto cerebral. A primeira estrutura ele chamou de complexo R ou cérebro reptiliano, que é aquele que abarca as partes do nosso cérebro que são responsáveis pelos nossos reflexos e instintos mais básicos. E é justamente aí que se encontra o nosso instinto agressivo. A segunda estrutura, ele denominou de cérebro dos mamíferos inferiores ou cérebro emocional, que é aquele que abarca as partes do nosso cérebro responsáveis pelas nossas funções emocionais. Seria o sistema límbico. E a terceira parte do cérebro humano, o MacLean denominou de cérebro racional, que abrange o neocórtex, sendo a parte que diferencia o ser humano dos demais animais, permitindo, por exemplo, o desenvolvimento do pensamento abstrato. Essa estruturação cerebral, de certa forma, mostra uma trajetória antropológica de nós, seres humanos. Ela praticamente traça esse curso evolutivo que nos permitiu chegar ao estágio em que estamos, porém, não do nada, mas partindo de formas biológicas e comportamentais mais simples, incluindo aí o estágio instintivo. Sobre esse assunto, o autor Sérgio Luiz Lopes, no mesmo livro que nós citamos há pouco, O Código do Monte, faz alusão a essa herança evolutiva que nós temos, destacando o papel do impulso agressivo, que na teoria do MacLean, desse outro autor, estaria presente na nossa forma mais simples ali da nossa estrutura cerebral, que é o cérebro reptiliano. Notem só o que o Sérgio Luiz Lopes nos diz. Através da evolução, o ser humano vai sublimando esse impulso natural, ou seja, a agressividade, e dando-lhe novas canalizações.
Porém, moram dentro de nós os remanescentes de nossos períodos ancestrais, onde estagiamos pelas fileiras animais e delas sobrevivemos graças às manifestações de nossos impulsos mais básicos. E aí, esse autor acrescenta e destaca o seguinte: todo ser humano, para estar saudável, carrega em si mesmo boa dose de agressividade. Mas falamos aqui dessa força que nos movimenta para frente e para a vida. Assim, meus irmãos, até aqui nós podemos traçar em resumo algumas considerações importantes. Primeiro, a agressividade enquanto pulsão de vida, enquanto ato de seguir em frente, agir, avançar, não é algo necessariamente ruim. Pelo contrário, em seu sentido original, ela tem um significado positivo. E nós devemos, portanto, desconstruir o preconceito que geralmente criamos em torno dessa palavra. Segundo, a agressividade está presente na criação de Deus, do animal mais simples até o ser humano. E a terceira consideração é uma consequência da segunda, ou seja, a agressividade está em nós e não podemos negar isso. Faz parte, inclusive, da nossa constituição cerebral e é necessária para a nossa saúde psíquica. E a partir daqui, meus irmãos, nós podemos passar a outro ponto de discussão, que é o seguinte: já que essa agressividade não pode ser negada, o que nós vamos fazer com ela então? Pelo exposto, nós podemos notar que o caminho não é reprimir esse instinto agressivo. O autor Sérgio Luiz Lopes, que inclusive é psicoterapeuta e médico psiquiatra, que nós já citamos anteriormente, prossegue em suas considerações sobre a agressividade e nos adverte o seguinte: quando nossa agressividade está reprimida, surgem sintomas psíquicos e psicossomáticos. Por exemplo, impulsos agressivos reprimidos poderão transformar-se em sintomas depressivos. Então, ele destaca aqui para nós justamente que o saudável, que o mais correto, é não reprimir essa agressividade. E a Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, delineia esse mesmo raciocínio, mostrando que quando a pessoa, ao invés de se conhecer, identificar em si mesma essa força da agressividade, opta por detê-la, aprisioná-la, sem saber como aplicá-la ou direcioná-la, acaba sofrendo perturbações emocionais. E no caso do Sérgio Luiz, ele menciona até mesmo a questão da depressão. Então, aqui nós precisamos compreender que ao invés de negar a agressividade, nós precisamos, em verdade, encará-la em seu sentido originário. Essa é a chave da discussão. Ou seja, precisamos enxergar na agressividade uma energia de ação e de vida. É nessa esteira que ela continua, sim, sendo muito importante ainda hoje para todos nós. Por quê? Porque mais do que nunca, pelo que nós fomos ensinados a partir da doutrina espírita, nós sabemos que é necessário agir. Espiritualidade superior, o tempo todo nos alerta que na senda da evolução é indispensável nós continuarmos avançando. E aí nós nos remetemos ao significado da agressividade, que é justamente dar esse passo à frente. E a Joana de Ângeles, a exemplo disso tudo aqui que nós estamos falando, mostra para nós, no livro Momentos de Meditação, o perigo da inatividade. Notem só como ela aborda essa questão. Em toda a criação, vibram em uníssono as notas ritmadas da ação, que gera o progresso, e do movimento, que responde pela ordem universal. Inatividade e água estagnada guardam os miasmas da morte. Aqui, minhas amigas, meus amigos, nós notamos, nós percebemos a ênfase que a benfeitora dá justamente as palavras movimento e ação, que, aliás, estão no cerne do conceito de agressividade. Portanto, em face da pergunta que nós nos fizemos aqui, que é o que fazer com a agressividade? A resposta é a seguinte: canalizar toda essa energia de vida, ação e movimento para questões edificantes, para a nossa edificação espiritual. E como que isso acontece? Falar é fácil.
Então, vai acontecer justamente a partir, primeiro, da tomada de consciência e, segundo, de uma mudança de perspectiva, de uma perspectiva material para uma espiritual. Nesse sentido, é útil que nós recordemos que a manifestação do instinto da agressividade foi mudando com o tempo. O mundo em que vivemos hoje não é o mesmo de milênios atrás. Antes, a agressividade era necessária para que o ser humano conseguisse caçar, alimentar-se e conquistar melhores condições de sobrevivência física. Ela era utilizada para proteção contra intempéries de ordem material, relacionadas, por exemplo, com clima, ambiente hostil, animais perigosos. A vida do indivíduo, nesses tempos primeiros, girava em torno do objetivo de se manter vivo, ou seja, viver era somente sobreviver. Entretanto, com o tempo, nós percebemos que vai se delineando um processo de evolução tanto do espírito quanto do emprego da agressividade. Por exemplo, a energia agressiva que era usada antes para obter o alimento material passa com o tempo a ser utilizada para conseguir outra coisa, outro tipo de alimento, que é o espiritual. E aqui nós podemos fazer algumas perguntas para facilitar o entendimento. Podemos perguntar: como é que eu estou usando as minhas energias para obter esse tipo de alimento espiritual? Em outras palavras, como andam meus hábitos de estudo? E aqui, meus irmãos, nós nos referimos, obviamente, ao estudo dos evangelhos e da doutrina espírita, claro, só que não somente a isso. Esse alimento espiritual, ele deve incluir o estudo de tudo que compõe o nosso patrimônio intelectual e que contribui para o nosso progresso integral enquanto espíritos. Outra questão. Antes, conforme mencionado, a agressividade era utilizada para defesa contra inimigos e feras físicas, sentido material mesmo, como, por exemplo, animais selvagens. Hoje, ela deve ser utilizada numa perspectiva espiritualizada para combater outros tipos de inimigos. Que inimigos são esses? Inimigos espirituais. Só que um detalhe que nós ressaltamos aqui é que esses inimigos espirituais não são obsessores. Eles são, na verdade, inimigos que residem em nós mesmos. São inimigos internos, íntimos, que, na verdade, são o nosso maior obstáculo na nossa jornada evolutiva. Sobre esse assunto, o benfeitor espiritual André Luiz fala o seguinte ali no livro Vivendo o Evangelho. Eis alguns inimigos que se alojam na intimidade da alma e impedem o progresso espiritual. E aí o André Luiz prossegue exemplificando quais são esses inimigos íntimos. Ele menciona inveja e intriga, ingratidão e desprezo, orgulho e vaidade, desânimo e aflição, vingança e ódio, irritação e cólera, violência e ataque, indolência e desleixo, despeito e ciúme, preguiça e revolta, mentira e falsidade. A partir dessas análises, meus amigos, nós podemos começar a refletir sobre em qual estágio nós ainda nos encontramos. Trata-se daquela tomada de consciência que foi indicada anteriormente e também de um aprofundamento do autoconhecimento. Nós podemos perguntar: será que ainda estamos no estágio animalesco de vida, que é voltado totalmente para questões materiais, do mesmo modo como viviam as pessoas há milênios, ali na pré-história, por exemplo? Será que a nossa energia vital ainda é empregada totalmente para satisfazer as nossas necessidades físicas, primitivas, egoísticas? Será que ainda vivemos para sobreviver? Estamos entre aqueles que vivem para mera sobrevivência, para coisas passageiras? Na pré-história, esse modo de vida era o quê? Caçar, comer, reproduzir e, por fim, morrer. Traçando um paralelo com os nossos dias, esse modo de vida, praticamente voltado para o presente, para a sobrevivência, sem considerar um elemento espiritual, seria viver para ter o melhor carro, carro do ano, a melhor roupa, um status social, fruir o máximo de prazer e só. Será que nós estamos ainda nesse grupo que vive dessa maneira?
Ainda estamos utilizando nossa força de vida para guerrear com supostos inimigos físicos, enxergando todo mundo como uma ameaça, criando contenda com vizinhos, pessoas no trânsito, no trabalho, na família, e esquecendo os reais inimigos que devemos combater, que aliás são os inimigos realmente difíceis, aqueles que estão no nosso íntimo e que o André Luiz, conforme lemos aqui, mencionou. É preciso, meus irmãos, ter em mente que a energia agressiva ela é indispensável. Nós vimos aqui a importância dela para a saúde psíquica, para a saúde espiritual, enquanto pulsão que nos coloca em movimento, que nos coloca nesse ir à frente nessa senda evolutiva. Contudo, é preciso também tomar cuidado. Por quê? Porque para que essa agressividade seja realmente construtiva e não destrutiva, ela precisa ser canalizada hoje para as questões espirituais. Precisamos tomar consciência de que já passou da hora de enxergarmos que a nossa existência deve superar meros itens materiais da vida. Nós estamos aqui por um motivo maior do que o sexo, a alimentação e outras coisas, que eram a primazia daquela população que vivia, por exemplo, na pré-história. E ciente disso, a Joana de Ângeles traz um comentário bastante enfático no livro O Homem Integral. Notem só o que ela nos diz. Herdeiro de si mesmo, carregando no inconsciente as experiências passadas, o homem não foge aos atavismos que o jungem ao primitivismo. Liberar-se do forte cipoal das paixões animalizantes para os logros da razão é o grande desafio que tem pela frente. Onde quer que vá, encontra-se consigo mesmo. A sua evolução socioantropológica é a história das contínuas lutas, em que o artista, ou seja, o espírito, arranca do bloco grotesco, ou seja, da matéria, as expressões de beleza e grandiosidade que dormem imanentes. Aqui, meus amigos, fica claro que a Joana está identificando no espírito o próprio artífice ou escultor. Ela está, nesse trecho, chamando a nossa atenção para a responsabilidade que cada um de nós tem nesse trabalho sobre si mesmo, de conquista da própria evolução, da própria iluminação. Na figura que ela empregou, na figura de linguagem, ela mostra que na nossa trajetória evolutiva, nós temos que nos despojar daquilo que ofusca a nossa essência divina. A nossa essência divina aqui é a obra de arte que o escultor está ali traçando. E à medida que nós vamos traçando esse contorno da escultura, aperfeiçoando essa imagem, atingindo o nosso potencial divino, construindo essa obra de arte, nós temos que ir descartando o resto que não presta, por assim dizer. E aqui, esse excesso seria justamente as questões materiais. E como esse trabalho sobre nós mesmos demanda muito esforço, muita energia, porque todos nós ainda temos muitas questões, muitas arestas para serem aparadas, muitas imperfeições a serem corrigidas, é aqui que a energia derivada do impulso agressivo se mostra fundamental, porém com detalhe, desde que bem empregado. O que fica claro para nós, a partir dessas discussões, é que a fonte energética da agressividade pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal. O sentido que Jesus condenou quando disse felizes os pacificadores foi o sentido destrutivo, materializado, animalizado e com consequências violentas. Ao contrário, o sentido positivo, elevado, de construção, de criação, esse é o que deve ser desenvolvido na nossa existência. Afinal, é essa pulsão de vida que nos mantém em constante movimento e evolução. Portanto, o que nós podemos depreender aqui é que o Cristo, naquela bem-aventurança, quando ele disse bem-aventurados os pacificadores, ele nos conclamou a sublimar a energia da agressividade, fazendo a transição do seu uso material
para o seu emprego espiritual. Voltado para quê? Para aquilo que Joana de Ângeles destacou no trecho que nós lemos, ou seja, para o burilamento do espírito. E isso inclui o esforço pelo autoconhecimento. Porque isso que Jesus está nos incentivando a fazer é também nos impelir a refletir sobre em qual estágio dessa caminhada nós nos encontramos. E aí nós nos perguntamos, será que estamos parados, aprisionando a nossa energia em forma de ressentimento, desânimo e preguiça? Porque nós vemos aqui que a agressividade é uma pulsão que nos coloca em movimento. Então, parar é o contrário, é ir contra essa onda de evolução. Outra pergunta possível, será que nós optamos pela estagnação, tendo estacado na senda evolutiva, muitas vezes repetindo até inconscientemente os mesmos erros, desperdiçando tempo, energia, vida? Ou será que nós estamos andando em círculos, mantendo-nos ali no estágio da pré-história, vivendo para sobreviver, vivendo em prol de questões meramente passageiras, altamente materiais, contrárias à nossa essência, à nossa destinação final, que é puramente espiritual? E independentemente, meus amigos, de qual seja o nosso diagnóstico pessoal, sempre vai caber a reflexão sobre o que nós podemos fazer para melhor empregar essa energia da nossa agressividade em sentido construtivo, em sentido positivo, colocando essa força, essa mola propulsora em prol do nosso progresso espiritual. Porque, aliás, essa é a essência do lado positivo da agressividade e que está contido no mandamento que Cristo quis passar na bem-aventurança que nós estamos avaliando. E essas são, sem dúvida, questões essenciais, que merecem, sim, o nosso esforço reflexivo e que influenciam diretamente o nosso modo de vida. A forma como nós conduzimos a nossa existência denuncia o estágio em que nós nos encontramos. Ou seja, se estamos parados, se estamos derrapando ou caminhando. E nunca podemos nos esquecer que pertence somente a nós mesmos esse papel de fazer essa autoanálise e verificar o que precisa ser modificado. Dessa forma, meus amigos, uma conclusão básica que podemos extrair da bem-aventurança sobre os pacíficos ou pacificadores é que nós precisamos sim combater a agressividade destrutiva, aquela que se traduz, que gera violência. Isso é indispensável para que possamos ser pacificadores. Entretanto, a nossa análise dessa bem-aventurança, desse ensinamento que foi legado por Cristo ali no Sermão do Monte, não pode parar por aqui. Ele vai além de combater o sentido negativo da agressividade e parte para a necessidade de desenvolvermos o sentido positivo desse impulso agressivo, que é justamente o quê? De empregar positivamente, num sentido edificante, essa energia, essa pulsão da agressividade, colocando-a a favor da nossa evolução espiritual. Em outras palavras, meus irmãos, como nos ensina Joana de Ângeles, já é tempo de nós assumirmos a responsabilidade de sermos construtores de nós mesmos, esculpindo a realidade que queremos, que desejamos para a nossa vida e tomando a frente nessa trajetória de passagem da brutalidade, da animalidade para a espiritualização. Bem, minhas amigas, meus amigos, nós encerramos aqui as nossas análises de hoje. E que, ao longo dessa semana, nós possamos exercitar esse autoconhecimento que nós vimos aqui ao longo das nossas discussões e que possamos meditar em como nós estamos manifestando a agressividade. Será que é no sentido positivo? Será que é no sentido negativo? E que, principalmente, possamos sempre ter em mente a importância de darmos esse passo à frente, movimentando-nos continuamente rumo àquele que é o nosso propósito de vida, que é justamente o aperfeiçoamento e a nossa aproximação ao Pai. Vamos passar agora as vibrações e a fluidificação. Vamos, neste momento,
voltar nosso pensamento ao nosso Pai e ao nosso irmão Jesus. E, com o auxílio da espiritualidade maior que aqui se encontra, vamos abrir nossos corações em prol de nossos irmãos. Vamos vibrar por todos que, de uma forma ou outra, conectaram-se nesta rede de luz e oração em busca de auxílio. Vamos mentalizar os nossos inimigos, pedindo que encontrem a paz. Vamos vibrar por nosso país, por nosso planeta e todos os recantos do universo. Pelos animais, para que sejam amados e respeitados por nós, humanos. Por todos os nomes que desfilam em nossa mente neste instante e precisam de auxílio. Por todos os nomes que estão escritos em nossa irradiação fraterna. Vamos vibrar também por aqueles que se encontram nas orações dos colaboradores da Cavile, por nossa família e por nós mesmos, pedindo amparo para que possamos amanhã ser um pouco melhores que hoje. Deixemos uma vibração em aberto para que os benfeitores espirituais que aqui se encontram possam levar aos locais e aos irmãos que julgarem necessários. Pedimos a benevolência da espiritualidade maior para que, enquanto fazemos a prece final, fluidifique nossas águas, colocando nelas o necessário medicamento para cada um. Passemos à oração final. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Assim seja. Bem, minhas companheiras, meus companheiros, agradecemos a espiritualidade da colônia Maria de Nazaré que nos ampara. Envoltos pelo amor do Pai, pedimos a permissão, em nome do nosso Mestre Jesus, para encerrarmos o Evangelho de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo Evangelho no Lar, na Casa Virtual Luz Espírita. A Rádio Cavile apresentou Programa Evangelho no Lar Online, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio.
salvação chegou, acata-lhes os ensinos, ser fiel a ti mesmo, serve, segue e não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói, se te aceitas como és, Deus te fará feliz. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la, abraça os que te cercam.